Fala, galera desenrolada, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Mais um episódio aqui do Desenrola SMS. Hoje é o último episódio do ano, então a gente tá bem feliz de fechar esse ano junto com vocês. Eu sou a Deise Sprenger, sou engenheira de segurança do trabalho, engenheira de produção, técnica também de segurança do trabalho, né? Para quem não conhece, também dou aula, né? E a gente está aqui para conversar hoje de um tema que a gente ainda não tinha falado esse ano, que é a enfermagem do trabalho, né? O papel dessas pessoas que são tão importantes aí dentro do nosso SESMIT. Mas antes disso, Yuri? Salve, salve desenroladas e desenroladas. Então eu sou o Yuri Machado, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, também técnico em segurança do trabalho, atuo aí como consultor, professor, engenheiro de segurança e em parceria com a Deise aqui no Desenrola SMS como host, né? Então estamos aí com muita alegria terminando mais uma temporada e, enfim, a gente não tem muitas palavras aí para descrever o quanto a gente é grato, né, por onde a gente está chegando com esse nosso projeto. Agora há pouco, tivemos a nossa festa de um ano, aí uma galera lá compareceu, quem não pôde ir também mandou recado, então, e a gente vê os nossos números cada vez mais aumentando. Isso é a companhia e a dedicação de vocês ao nosso projeto e o acompanhamento. A gente fica muito feliz de estar chegando nesse momento em conjunto. Termina essa temporada, mas em breve começa outra, então a nossa previsão é que em fevereiro a gente comece a nova temporada e vocês vão poder continuar nos acompanhando e podendo também olhar os que já fizeram, né? Tem muita gente que diz, já teve gente que me disse assim, mas vocês estão lançando bastante, eu não estou conseguindo acompanhar, eu não tenho tempo. Agora vai ter tempo, agora vai poder olhar, né? Dá para fazer. Tirar umas fériasinhas. Dá para tirar umas férias, né? Colocar em dia. Coloca em dia, eu também que vou tirar umas férias da Deise, pelo amor de Deus, não aguento mais. Não aguenta o ano todo, agora fica fazendo charme, olha que Tá coisa. certo, pessoal. Então, muito obrigado aí por vocês estarem nos acompanhando e hoje a gente vai falar então de um tema bem relevante, um pouquinho diferente também daquilo que a gente costuma falar aqui, em virtude de acaba sendo um foco maior, um pouco mais a questão de segurança do S do nosso SMS ali, né? Mas tem um outro S ali que a gente não pode deixar de falar também. Antes de nós iniciarmos aí a apresentação dos convidados e do nosso episódio em si, é importante sempre a gente falar aí dos nossos apoiadores aqui do nosso projeto. Então nós temos aí a Crifer Equipamentos, a Marluvas Equipamentos de Segurança, a AS Gestão Jurídica e Empresarial, a Proseg Consultoria de Engenharia e a MetaSafety, que é a nossa empresa aqui de treinamentos e soluções do metaverso, aqui do pessoal do Desenrola SMS, e a Deise vai falar um pouquinho para vocês agora sobre a MetaSafety. Perfeito, a gente oferece treinamentos de segurança do trabalho em realidade virtual na MetaSafety e também atividades para CIPAT, né? Atividades tanto de realidade virtual quanto atividades gamificadas feitas com fotos 360 da própria empresa. Então, é bem legal para a gente conseguir trabalhar problemas recorrentes ou o assunto daquela CIPAT também. E nos treinamentos em realidade virtual, a gente tem um grande ganho de aprendizado. Por isso que a gente vem trazendo essa modalidade. Hoje a gente tem rodando já o treinamento de NR35, né, trabalho em altura, que é uma opção aí e que acaba facilitando, né, também a vida dos técnicos de segurança, engenheiros de segurança, enfim, né, que não precisam ficar formando turma, não precisam juntar um monte de gente, contratar instrutor ou, né, deslocar HH, enfim, de alguém interno para fazer isso, porque ele faz a prática dentro do próprio óculos de realidade virtual. E falando do nosso episódio de hoje, então, né, Yuri, a gente tem dois convidados aqui muito especiais para falar dessa galera aí, né, da enfermagem, dessa galera que atua na saúde ocupacional e que trabalha tanto na prevenção, né, em determinados momentos, quanto também no atendimento a emergências e tudo mais, né, dependendo, claro, da configuração de cada empresa. E aí, para falar com a gente tem aqui a Cíntia Bastos hoje, que é graduada em enfermagem desde 2010, pós-graduada em enfermagem do trabalho desde 2011, atuante como enfermeira do trabalho há 13 anos e tem experiência em empresas do ramo petroquímico. E, juntamente, temos o Wagner Mariano, né, que é técnico de enfermagem, especialista técnico na área de trabalho, né, do trabalho, experiência de 13 anos no ramo petroquímico e outras atuações também em hospitais e atendimento pré-hospitalar.
Sejam muito bem-vindos aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Deise. É um prazer estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre essa área, né, que muitas pessoas desconhecem exatamente o que a gente faz, né? Então é bem importante a gente explicar hoje aqui para o pessoal ter um conhecimento geral. Claro que a gente não vai poder explicar minuciosamente, né? Mas a gente vai conseguir pincelar, acho que as principais atividades e tudo mais que a gente faz na área da saúde ocupacional hoje. Perfeito, né? A saúde ocupacional acaba sendo um trabalho quase invisível ali, né? Por trás de toda a prevenção, né? Que faz todo o acompanhamento. O trabalhador, às vezes, só vê a galera da saúde ou quando vai fazer os exames, né? Ou, enfim, ou quando acontece algo, né? De ruim, um acidente, enfim, né? Algo do tipo. Também quero agradecer o convite, né? Desde da chegada aqui, o acolhimento já foi fantástico. Parabenizar vocês pela estrutura, né? E vai ser um bate-papo bem bacana. Vai sim. Muito bom. E queremos já saber, né, como é que vocês foram parar na enfermagem do trabalho, né? Porque a enfermagem do trabalho é uma especialização, né? Tanto no caso, né, da enfermagem quanto do técnico de enfermagem, é uma especialização, né? O que levou vocês para esse caminho aí? Pode. Vou começar então. Bom, eu na faculdade, né, as enfermeiras e enfermeiros que estão me assistindo não vão me deixar mentir. A gente não vê nada sobre enfermagem do trabalho. É mesmo? Não tem nada. Hoje em dia, assim, eu ainda dei uma pesquisada, não vi, mas na época que eu me formei e que eu cursei a faculdade, não tinha também. E, então, era uma área super desconhecida. Mas, no final da faculdade, eu percebi que eu queria me direcionar mais para a parte burocrática, assim. Eu não me identificava muito com a parte assistencial, de hospital e tudo mais. Que é o que no início te brilha os olhos, né? De ir para enfermagem. Eu vou trabalhar no hospital, vou atender o pessoal. Então, eu vi que o meu perfil era outro. E aí eu comecei a pesquisar pós-graduações, né? Até porque o primeiro emprego é mais difícil, principalmente na enfermagem. Porque, às vezes, tem muita procura e pouca oferta. E daí tem muita disputa também, né? As turmas de enfermagem eram enormes na faculdade, que se formavam, né? Capaz, olha, eu não tinha essa visão, assim, A minha foi 60, se eu não me engano. 60 formandos. Que legal. Então, aí eu comecei a pesquisar as pós-graduações, né? Que existiam, puxando mais para essa parte mais burocrática. E me identifiquei bastante com a enfermagem do trabalho. Pesquisei sobre isso, né? O que fazia. Vi que existiam as normas regulamentadoras e tudo mais. E daí, assim que eu me formei, eu já me matriculei na pós-graduação. E comecei a procurar. Não tinha muita esperança em encontrar já um emprego nessa área, porque eu nem tinha iniciado a pós-graduação, né? E aí, consegui, como enfermeira. Claro que ainda não, na carteira não era enfermeira do trabalho, mas era enfermeira. E aí, eu combinei, né, com meus chefes que eu ia continuar a pós-graduação. E ia fazer a pós-graduação e aprendendo também a parte prática, né? Na prática. Que legal. A gente aprende um pouco na dor, mas foi muito bom. Muito bom, um aprendizado enorme. E aí me formei e segui nessa área. Então, eu nunca trabalhei na assistência, sempre foi na enfermagem do trabalho, né? Desde que eu me formei. E estou aí até hoje. Atuando. É um caminho sem volta. Sem volta. Eu acho que o primeiro insight legal, assim, que a Cíntia comentou, né? Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha feito isso, e apareceu a oportunidade, ela disse, eu vou seguir me aprimorando para chegar lá no final. Eu pego esse insight, Cíntia, porque normalmente a gente escuta no nosso dia a dia, principalmente a gente que trabalha com docência também. Se não for algo que eu já não domine, que eu não tenha plena ciência de como é que faz, eu preciso de algo que seja exatamente o que eu já sei fazer. Gente, que eram os estágios na faculdade, né? Que era tudo assistência. A gente fez a gente tinha cadeiras, claro, mais burocráticas, assim, de gestão, né? Mas era uma ou duas. E o resto era tudo assistência, né? Tudo a parte prática mesmo, né? Muitos estágios e tal. Então, eu quis esse novo desafio. Vamos lá, vamos... Legal. E aí, eu vi que tinha toda uma legislação por trás, que era interessante de estudar, né? Era uma coisa nova. Eu pesquisei concursos na época também, e tinha concursos, assim, então... Tem, né? Tem isso, quando a gente é recém-formada, a gente, né, vou fazer um concurso. Vai atrás, né, dessas coisas. E aí, então, eu me direcionei para isso. Pois é, e é uma pena, assim, saber que dentro da graduação não tem isso, né? Não tem nenhuma pincelada, sei lá, disso, uma cadeira. Mas vamos lá, Deise, vamos trazer para nossa realidade agora também. Na graduação de engenharia. Não.
Tu tem uma disciplina de segurança do trabalho, me perdoe, dizer que não sei tem, se né? são todas as faculdades, mas eu estou pegando de relatos da galera que a gente conversa, assim, sabe? A gente que já era técnico de segurança quando estava na graduação, a gente sabe que, assim, ó, existe a segurança do trabalho, então é uma realidade ainda Sabe que existe, mas... a gente tem uma disciplina ali que é... Cara, não tem nada dentro da engenharia, inclusive na própria enfermagem, que tu não vai trabalhar com segurança do trabalho. Tu vai ter que conhecer pelo menos os riscos que tu tá exposto, como é que tu te previne, enfim. E eu acho que ainda é algo que é bem, de certa forma, deixado de lado ainda, né? Não é algo da rotina, né, do pessoal. Eu me lembro que daí a primeira vez que eu escutei ASO, né? ASO... Esse mundaréu de sigla que deixa a gente maluco no começo, né? Siglas e siglas. Porque eu tinha lido, claro, e era ASO, né? Mas eu não sabia que se pronunciava ASO, né? ASO pra lá, ASO pra cá. E aí, claro que daí com o tempo a gente vai se acostumando com as siglas, né? Se adaptando. Vai aprendendo, sim. Legal. E tu, Wagner, conta pra gente. Eu fui caindo pro lado da saúde desde o tempo do quartel, né? Do exército. Eu legal. entrei lá e já fui pro posto médico. Aí servi por 7 anos e quando saí, aproveitei aquela minha vivência que eu tinha já na área da saúde e fui para os hospitais, né? Aí fazer uns plantões de técnico de enfermagem nos hospitais e, como a gente sabe, né? O pessoal da saúde sempre trabalha 1, 2, faz mais um biquinho ali, outro ali. Em paralelo ao hospital, eu estava trabalhando numa empresa. Aí nessa empresa também eu descobri esse mundo da enfermagem do trabalho, que, igualmente assim já comentou, no nosso técnico, a gente vê algumas NRs ali, que são as que regem ali, mas as específicas na área do trabalho, as siglas, né, a gente vai tendo contato depois. Então, trabalhando em empresa, eu fui vendo a necessidade de ter um conhecimento maior para desempenhar meu trabalho ali, né? E fui gostei do perfil de profissional da área de técnico de enfermagem do trabalho. Me aprimorei, fiz a especialização e depois segui. Fui indo. Foi também um caminho sem volta. Mas que legal, eu fiquei curiosa. Tu fizeste o técnico em enfermagem, no caso, e foi pro quartel, ou tu fez lá dentro, como é que é isso? Não, eu fiz, que tem 2 tipos, né? Tu pode entrar como serviço obrigatório, que aí tu entra como soldado, né? Entendi. E tem o serviço de sargento temporário, que tu já entra com o técnico. Eles já te exigem que tu tenha o técnico, participa de um processo seletivo e segue. Aí tu já entra terceiro sargento temporário. Que interessante. Eu cheguei a terceiro sargento temporário também, mas eu fui cabo, fui sargento e não era da área técnica. Aí quando foi expirar o meu tempo, né, que eram de 7 anos, eu comecei a desenvolver o curso de técnico de enfermagem para quando eu sair, eu já estar com o corinho para já entrar que legal. no hospital. Que legal, curioso, não Legal, sabia disso. não sabia também. Curiosidades à parte, né, do tema, enfim. O mais perto que eu cheguei do quartel foi do outro lado da rua. Assim. Nem passa na frente pra não correr o risco. Desde que eu fiz 18 anos, eu nem olhava muito pra ver, senão ia me chamar. Isso aí, é coragem. Quem não quer já pergunta assim, qual o quartel que tá sobrando, que não estão pegando. Não, mas eu tinha... Não, eu sei que eu não levava Foi um jeito. tempo muito bom. Mas todo mundo que realmente vai... Eu não conheci uma pessoa, assim, de verdade, agora falando sério, que foi pro quartel, tu diz, eu não gostei, não foi uma experiência legal, não foi válido. Verdade. Todo mundo fala que tem, né, poucas e boas, que são, né, mas todo mundo fala que em termos, principalmente, de disciplina, né? Tem uma parcela que não se adapta, né? Assim, conheço casos também, mas a grande maioria que eu converso, assim, não mostrou um arrependimento, assim. E eu acho que também a questão da saúde em si também, acho que tem muito essa pegada de disciplina também, né? De cumprir horário, cumprir regra, né? Eu acho que isso também... Atenção, né? Atenção, no que faz, né? Assim, é um trabalho realmente admirável mesmo, assim, a gente... que a enfermagem, assim, a gente... Todas as funções têm as suas responsabilidades, enfim, né? Sim. Mas, dependendo do erro que tu cometer, fica meio difícil reverter, né? Sim. E a gente está envolvendo uma vida, né? É uma situação, vamos dizer assim,
real, né? Não é erra, apaga, Sim. faz de novo. Não, é planilha de uma, Excel. é uma pessoa, né, ali. Não tem Ctrl Z, né? Tá, e aí conta então o que o técnico de enfermagem faz lá na sua rotina mesmo, de dia a dia de trabalho, assim, bem na rotina mesmo. Quer começar? A enfermagem do trabalho em si, né? A gente trabalha em equipe, o técnico é a enfermeira, né? Claro que a enfermeira tem um papel mais de gestão ali, até porque ela é como se fosse a líder dos técnicos, né? Mas, enfim, a gente trabalha em conjunto e a enfermeira também faz as atividades do técnico, se precisa, né? E uma das questões que a gente pensou, assim, que eu e o Wagner conversando, como que a gente pode explicar isso, né? Porque a gente faz, mas como que a gente vai explicar? Explica como se fosse pra minha avó, assim, que não entende nada. A gente subdividiu, assim, em... Pensei que tu ia dizer pra eu explicar como se fosse pro Yuri. Né? Dessa vez não fui eu, foi. Eu tô até falando meio coitadinho. Então, a gente pensou, assim, para ficar mais fácil, né? Dividir em 2 segmentos, assim. Uma seria a parte bem de atendimento de NRs e protocolos, né? Então, atendimento NRs, o que é? Atender o PCMSO, principalmente, que é a NR7 ali, né? Que quem elabora o PCMSO é o médico, né? E a enfermagem segue com aquelas ações estabelecidas no PCMSO com os funcionários da empresa, né? Então, a princípio, também tem os protocolos institucionais, então cada instituição elabora, a enfermeira atua muito nisso também, né? De atuar na ajuda de fluxos e protocolos, procedimentos operacionais padrões, porque o ambulatório que a gente fala, né? Onde tem toda a equipe de enfermagem e também os outros profissionais que atuam concomitante com a equipe, tem todo um fluxo de trabalho, né? Então, é importante a gente ter isso bem mapeado e bem estabelecido para que as coisas aconteçam, né? Interessante. Então, tem essa parte bem burocrática. Aí, devido a as NRs, né? Então, a gente segue ali com o básico, que é os exames admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho e troca de risco, que mudou, né? Antes era troca de função, agora é troca de risco. Então, esses são os 5 principais tipos de exame que a gente faz para atender a NR7, que é o PCMSO, né? Que é a parte mais burocrática ali, né? Então, os funcionários fazem os exames, né? Fazem a consulta. Então, os técnicos atuam ajudando ali mesmo fazer os exames, né? Por exemplo, exame de acuidade visual, o técnico pode fazer. Alguns outros exames, eles podem atuar ali também. E depois tem os exames laboratoriais, que daí tem empresas que contratam terceirizados para fazer também, enfim. O ambulatório gira basicamente em torno disso, né? Então, de exames ocupacionais. Agora tem uma questão também bem atual, né? Que cada vez está mais forte nas empresas, que é a parte de qualidade de vida. Os programas. Os programas de qualidade de vida, né? Então, são estabelecidos programas, porque hoje a gente identifica muito que a qualidade de vida atrapalha na produtividade do funcionário, né? Então, é importante fazer esse acompanhamento. Então, há algumas empresas, a maioria hoje, principais, as grandes empresas, né? Tem fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Então, é uma equipe multidisciplinar, igual no hospital, que a gente também tem essa equipe, né? Só que na saúde ocupacional. Então, por exemplo, no periódico a gente identificou que o funcionário precisa emagrecer. Então, a gente encaminha para uma avaliação nutricional, ele faz esse acompanhamento nutricional. O funcionário, a gente identificou problemas psicológicos, que ele precisa de um apoio. Encaminha para o psicólogo, né? Então, a gente tem essa ação multidisciplinar em cima desse funcionário que necessita dessas coisas, que a gente considera funções básicas para te poder exercer a tua função plenamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque a gente até falava isso no episódio com o Moseres, né? Do quanto essa saúde integrada é importante, assim, né? De não olhar o funcionário só pelo risco. Não, ele é uma pessoa, ele tem outras, né? Outros vieses ali que precisam ser olhados. Bem bacana isso. E a assim. questão da questão da porta para dentro e da porta para fora, né? Que a gente conversou bastante. Eu acho que vai muito nessa linha que você está falando, né? Assim, tipo, aqui dentro eu faço monitoramento, aqui dentro, né, o pessoal da segurança. Tá, mas e aí? Se a gente está vendo que está com sobrepeso, está com risco, né? Enfim, de alguma doença em virtude, né, dessa condição e tal. Meu problema é dele aqui dentro da empresa, mas e para fora, né? E o quanto isso pode ter, digamos, de prejuízo
para ele, principalmente, né? E para a empresa, e pelo fato de a gente não estar conseguindo fazer esse acompanhamento por completo, né? Exato, Antes se falava, né? Os teus problemas tu deixa fora da empresa. Tu pisou na empresa, não existe claro. isso. Era um clichê, né? A gente é ser humano e a gente traz os problemas junto, né? Claro que a gente não pode ficar focado nos nossos problemas enquanto tá trabalhando. Sim, sim. E hoje as empresas têm bastante essa visão, né? Que daí até a gente fala que é o presenteísmo. O que é o presenteísmo? Existe o absenteísmo, que é o funcionário não estar ali por algum problema de saúde, enfim. E existe o presenteísmo, que ele está ali, Sim. mas está a cabeça dele... físico. Ele está fisicamente, mas ele está cheio de problemas. Ele não consegue lidar com a situação, né? E ainda tem que ir trabalhar, tem que ter a rotina. E se coloca em risco muitas vezes em função disso, né? De querer estar lá e fazer esse esforço para estar lá e, no fim, acabar se expondo, né? E o interessante também é que, se nós observarmos, né? Anos atrás, por exemplo, quando nós começamos ali na área, a gente já vê uma adequação das empresas, né, às normas. Se a gente conversa, por exemplo, com o nosso pai, com o nosso avô, eles faziam algum exame. Ninguém nem sabia o que era isso, né? Entendeu? Não, e aí, com o surgimento, o enquadramento às normas, isso foi evoluindo, o pessoal foi atendendo cada vez mais às normas e depois agora já estão começando a focar para o lado da qualidade de vida também, né, dos programas. Claro que de acordo com cada empresa, né? Mas a gente tem percebido que cada vez mais as empresas estão buscando, né, trabalhar também esse lado de qualidade de vida, né, com o desenvolvimento de programas, né, dentro no âmbito empresarial. A gente já vê esse movimento mesmo, assim, né? Lógico, né? Já falaste antes, né, Wagner? Não todas, mas principalmente as maiores, assim, enfim. E realmente é uma coisa que 20 anos atrás, né, nem vamos ir longe, que 20 anos atrás, mais ou menos, ainda nós estávamos martelando em EPI. EPI. E hoje a gente realmente já vê, né, quando tu tens uma CIPAT que integra o pessoal e aí que traz, de repente, né, profissionais de outras áreas que fazem dinâmicas, que fazem esse tipo de cuidado, de controle e que já, né, tem um setor, por exemplo, de saúde lá dentro, já é outra visão, né, é outra possibilidade para aqueles trabalhadores poderem ser melhor cuidados, assim, né, e tudo isso não adianta, reflete, né, em resultado. Reflete em resultado, né, então, tipo, isso nunca vai ser um custo, nunca vai ser algo supérfluo, né, porque o cara que tá bem, como mesmo falasse, né, o cara que tá bem, que consegue dentro do possível separar a vida pro pessoal e profissional, que a gente consegue, o cara vai produzir mais, cara, o cara vai diminuir a questão da rotatividade dentro da empresa, porque aí tu já acaba vinculando que a empresa te faz mal, e aí tu já, né, porque tu tá com problema, tu já mistura tudo, tu vai ter rotatividade menor, tu vai ter menor custo com a questão de retreinar todo mundo que vai entrar, tu vai ter menos acidente, né, e que bom, né, Wagner, que hoje a gente já atinge esses novos marcos, assim, de se preocupar com vida pessoal também, né? Instaurar ali também tem uma questão de mudança de cultura também, às vezes, né? Isso aí que eu ia Porque falar. no início, quando tudo começou, vai dizer que colocar um protetor auricular, mas eu sempre fiz sem, mas eu nunca isso passei. aí. Então, tu tem que também saber o jeito que tu vai abordar e o jeito que tu vai inserir aquilo ali para que o pessoal, né? E eu acho que isso tudo passa por a gente falar já desses assuntos, começar a falar sobre isso, assim, né? E agora a gente passou pelo Setembro Amarelo, né? Era uma coisa que nem se falava antes, assim. E vamos lá, a gente está muito longe de chegar num patamar bom, né? De conscientização e tal, mas acho que falar sobre isso, tratar sobre o tema exaustivamente é o que contribui para mudar essa cultura que vai aos pouquinhos mudando, assim, né? A saúde integral, ela tá bem alta, assim, né? E as empresas estão aderindo bastante, assim, claro, as maiores, né? Sim. Tem mais estrutura e tal. E a enfermagem a enfermagem é um elo desses profissionais, né? Porque a enfermagem, ela tá na linha de frente. Então, ela sabe o que está acontecendo com o funcionário, ela atende o funcionário, né? Entendeu? Então, ela sabe, ela é uma parte muito importante da equipe, porque ela é o elo que une todos esses profissionais e, ao mesmo tempo, faz o gerenciamento disso tudo. Também tem muita parte burocrática de inserir em sistemas, né? Os resultados de exames, de fazer convocação, de marcar em agenda. Então, tudo isso daí são atividades da enfermagem que movimentam o ambulatório, que gera o serviço do ambulatório, na verdade, né?
Uma questão importante, né, que esse quadro da enfermagem, assim como do CERMIT ali, está no quadro de dotação, né? Então, que é conforme o risco das empresas e versus o número de funcionários. Então, esse profissional especializado, ele é contratado em menor quantidade, né? Exemplo, a enfermeira acho que é 3.500, né? 3.500 e 3.500 né? eu Para 3.500 uma, né? Então, independente do grau de risco. Então, tem empresas que não têm esse mais profissional, raro, né? Sim. Assim como o técnico também. E tem empresas que têm o serviço meio que junto, sabe? Faz o assistencial e faz um ocupacional junto. O que isso acontece? Se tu olhar no macro, assim, tu está atendendo as duas pontas, né? Mas uma equipe de enfermagem que está voltada somente para o assistencial, por exemplo, eu tenho um ambulatório dentro da empresa. Aí eu tenho dor de cabeça, dor abdominal, enfim. E a equipe fica em torno só do atendimento em si, tu tira o foco para periódico. Sim, acaba tu tira o foco para fazer os exames, fazer um monitoramento, a equipe poder sentar, discutir um programa, discutir uma campanha, discutir uma melhoria. Discutir até um caso, porque existem casos bem graves dentro da empresa, funcionários com riscos. Aí a saúde fica pagando isso aí. Não, e normalmente, né? Normalmente, a gente tá voltando aí para a questão de portes de empresas, normalmente essas empresas têm um plano de saúde, tem um suporte necessário para essas questões que são clínicas, né? Que não são ocupacionais, que não tem a relação direta ali para isso, né? Mas eu já presenciei isso também, Wagner. A saúde ficava... Bom, segunda-feira de manhã ficava aquela fila do pessoal para atender consulta. Eu tô com dor de barriga, eu tô com não sei o quê. É bem assim. E aí, realmente, aí tu tem uma série, por exemplo, de rotinas que tu precisa fazer, né? E como tu disseste, às vezes, deu algum erro no periódico, eu digo assim, deu algum sinal negativo no periódico, deu uma exposição a algo, acaba ficando meio sem tempo para fazer esse trabalho em conjunto com a segurança, para o que esse cara tá fazendo lá, onde é que ele tá. Então tu acaba desvirtuando, né, essa função que é primordial ali pra gente conseguir garantir, né? Tu fica com a equipe aqui atendendo, assistencial, e a parte do trabalho, só cumprimento de ANR. Isso. Só cumprimento de ANR. Aí não consegue fazer, não desmerecendo, fazer só o cumprimento de ANR, mas a gente já viu que programas de qualidade de vida são interessantes, né? Fazer um monitoramento. Campanha, a enfermagem ajuda a montar todas as campanhas, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Sim, tem tudo ligação, né? Tudo tem ligação, então. Vacinação. Campanhas de vacina, controle de vacinas, né? Verdade, é um mundo de coisas, na verdade. Controle de gestantes, controle de afastados, controle de Absenteísmo. lactantes. Verdade. Tudo, lançamento de atestados. E querendo ou não, se tu não olha para esses indicadores, tu não trata o problema, né? Exato. Se tu não mensurar, tem o X, tá acontecendo isso aqui. Tu não tem tempo de mensurar aquilo, se tu não mensura, tu não tem um indicador, tu não consegue fazer uma ação em cima daquilo, né? Sim, e o problema só aumenta. Só empurrando com a barriga. De novo, outro insight que a gente já falou N vezes, e legal vir aí agora o Wagner e a secretária da saúde, né? Que normalmente a gente fala da parte da segurança. Tu não mensura, tu não tem indicadores para isso, e a gente sempre fala isso, não se faz gestão, né? E a gente repete, porque isso é uma máxima pra gente, né? Não faz gestão se tu não mensurar e não tiver indicador, né? E indicador me sinalizando a partir de quanto é bom, a partir de quanto é ruim, e quanto que eu tenho que manter para ser algo aceitável dentro, né? Onde que me acende um sinal amarelo que, tô com um problema aqui. Aí se realmente, né, se a gente não consegue fazer esse controle, fazer esse monitoramento, a gente acaba sem ter muita noção do que está acontecendo. Vai deixando a vida me levar ali. Isso que tu comentou agora é importante. Por exemplo, um dos indicadores que a gente fazia por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, até a questão de fumantes ou não. Tem esses dados no Ministério da Saúde, né? Então, o que a gente faz? A gente pegava os dados do Ministério da Saúde e comparava com os dados da nossa empresa. Perfeito. Então, a gente via ali, como é que tá? Boa estratégia, legal. Tem uma média, tá de acordo com a média do país, como é que tá? Vamos atuar mais aonde, né?
O nosso Claro. programa vamos focar mais para qual lado. Sim, né? aí consegue Quantos decidir fumantes mais a gente tem? assertivamente. Isso, então a gente fazia todo esse controle. Então a gente faz um questionário, às vezes no periódico, com várias perguntas relacionadas à qualidade de vida, né? Atividade física, alimentação, se é legal. fumante, É legal até falar isso, porque às vezes a galera responde essas coisas e fica sem entender, né? Isso. Por que eu tô respondendo aqui E alguns reclamam, esse baita questionário é muito demorado. Mas Mas tudo é pra aquilo ali a isso. gente mensura os dados, né? Para poder Interessante. atuar de forma efetiva na saúde do trabalhador, né? Agora vocês tocaram num ponto, né? Realmente, eu lembro que quando eu comecei na área, também não interessa quando. Meu Deus, Faz um tempinho. 3 séculos atrás. Fazendo a PR da Arca de Noé. Eu lembro que, cara, a quantidade de fumante, né? De tabagista era um negócio, assim, absurdo, né? Absurdo, assim. E aí depois, a maior parte das empresas... Claro, depois de um tempo não podia nem... Agora é só do portão pra fora, né? E Algumas ainda tem fumódromos. ainda tem... Ainda existe. Existe. E eu acho interessante, né, esse movimento, ainda também dentro disso, né, que tu falaste, né, na questão da mudança cultural, né, da mudança cultural que vem acontecendo e que está acontecendo e a gente está participando dela, né, mas imagina, assim, para vocês que são da área, né, que desafio que foi para quebrar algo que era até um símbolo de masculinidade, né, ou de, tu é introduzido na vida adulta, tu só é adulto quando tu fuma. Eu Era lembro- bonito, né? E era bonito, a partir do bonito. momento. Não, eu já fumo, eu já compro o meu cigarro com o meu dinheiro. Agora sim. Agora eu... Agora se vai. Boi com corda e tudo, né? Porque imagino como é que deve ter sido pra vocês. E vocês ainda enfrentam muita dificuldade com relação a isso? Ou hoje já é mais aceitável, assim, do pessoal? O pessoal tem poucos fumantes hoje em dia nas empresas. Interessante assim. isso, né, cara? Diminuiu consideravelmente. Diminuiu consideravelmente, assim, bem menos mesmo. Que assim. interessante. Sabe que agora eu me lembrei de uma coisa também, que eu acho que é um papel bem importante que a saúde faz, que é em empresas, né, que eu já trabalhei, eu via essa atuação muito próxima com a galera que tinha algum tipo de deficiência, assim, né? Tanto pelas questões de acessibilidade, quanto aos cuidados que precisaria ter, né, em função de determinadas exposições, enfim. E com as gestantes, né? Nesse Sim. cuidado de fazer esse monitoramento dela, saber que ela precisa informar que ela está gestante, né? Para que ela daqui a pouco seja deslocada para um outro setor, ou enfim, Isso, né? E a saúde faz todo esse acompanhamento, né? Faz. Por exemplo, as gestantes que têm insalubridade, né? Elas não podem Isso. ficar atuando em insalubridade estando gestante. Então, a gente faz toda a readequação de atividades, né? Claro que junto com os outros setores, aí às vezes envolve jurídico, envolve outros setores do RH, sim. enfim, né? Mas a gente faz toda essa gestão também e todo esse acompanhamento, né? Porque elas têm muitas dúvidas, principalmente as que estão gestando a primeira vez, né? Sim, Depois como lactante também, né? verdade, Que daí verdade. muda toda a vida da mulher, né? Então a gente também faz esse acompanhamento, dá orientações, né? E, enfim, é bem importante, assim, elas se sentem mais seguras, né? E temos bastante gestantes ainda. A gente sente que parece que diminuiu, né? A quantidade de crianças nascendo. Mas tem ainda. Mas tem. Sim, eu lembro que na empresa a gente tinha vários deficientes auditivos. E aí a gente tinha um cuidado, porque eles tinham um deles que ouvia uma determinada faixa. Né? E pra gente da segurança era uma dúvida, né? E agora? No setor dele, todo mundo usava protetor auricular, né? Ah, sim. E aí era aquela dúvida, tá, mas e agora dou o protetor para ele ou não? Essa faixa vai interferir em alguma coisa nele ou não? Né? Sim. Pode piorar a perda ou não, né? São Sim. coisas que às vezes a gente não pensa nisso, né? E é a saúde que nos dá esse apoio, assim, né? Sim, isso daí é uma situação, por exemplo, que é junto com a segurança e a saúde, né? Exatamente. A análise dos dois junto, conversando, enfim. Exatamente. Por isso que é bem importante essa aproximação, né? Sim, ter Da saúde com a segurança. essa relação, né? Muito bom. E aí tem um ponto que a saúde atua bastante também, que é no atendimento às emergências, né? Enfim, ou sejam elas, eu acho que clínicas ou emergências de trabalho mesmo, né? Não sei. Porque se a pessoa chega a passar mal dentro da empresa, não importa se é um problema ocupacional ou não, né? Ela vai ser atendida Sim, pelo serviço de saúde. A princípio, se tiver o serviço de saúde e tiver uma emergência, claro que, né, vai ser atendido.
Nem sempre as empresas têm, né? Tem empresas que não têm serviço de saúde. Sim. Aí eles desenvolvem uma brigada, né? Que atue ali com socorrista. Mas, com certeza, um ambulatório médico Ele vai apoiar. Não vai se negar atendimento, entendeu? Independente de qual circunstância for. Né? Claro que às vezes a gente direciona, né? Por exemplo, existem empresas que têm setores separados, né? Emergência e saúde ocupacional. Sim. Então, a saúde ocupacional não se envolve com a emergência. Ela, claro, que se está ali no momento, ela vai ajudar, né? Mas ela vai deixar para a equipe de emergência fazer todo o atendimento, todo o encaminhamento e tudo mais. Perfeito. Que seria o mundo ideal, né? Nas empresas. Mas a gente vê muito... Na maioria a grande maioria não tem, na verdade, eu acho, né? Aí a gente se apega naquela questão que tu falou, né, Wagner? A maioria se apega no cumprir NR. NR pede, eu tenho. NR não pede, eu não tenho. Mas eu tenho problema, eu tenho acidente, eu tenho emergência. NR não pede que eu tenho. Mas cara, é muito melhor a gente conseguir combater, né? E empresas que já conseguem ter essa visão, eu já vi, sim, mais de uma vez, empresas que não precisavam ter, porque entende que aquilo é importante, né? Que aquilo, não é porque a NR não pede que eu não vou ter a preocupação com meus funcionários, que eu não... E dá um senso até de cuidado, né? Até o próprio colaborador se sente assim. Já trabalhei em empresas que realmente não precisava nem ter técnico e tinha, sabe? Não precisava ter enfermagem, tinha enfermagem. Isso. Tem empresas que fazem um pouco a mais, bastante a mais, né? E são as de menor número. Né? Sim. É difícil tu chegar numa empresa que tenha um setor ocupacional que pode se deslocar um atendimento emergencial para uma outra equipe e a ocupacional nem se envolver, né? Isso é raro. É raro. E na maioria das vezes tu tem um ambulatório, por várias vezes o técnico fica sozinho, né? O médico nem sempre vai todo dia, geralmente pode ir quando tiver um periódico ou alguma agenda. E aí estoura a emergência lá. Eles vêm no ambulatório, o técnico está lá. Tem uns que tem o apoio de uma ambulância e um motorista da empresa terceirizada que tem ambulância. E aquele técnico ali desloca, faz o que ele tem que fazer ali e desloca. Tem outros que não tem brigada que atua. Então, o cenário pode ser bem diferente conforme cada empresa que a gente for. Tem empresas que têm também o serviço que tem o técnico, o serviço de emergência que fica o técnico e ele regula com o médico. É só a regulação, né? O médico não fica ali, o médico assistencial, no caso. Só temos o médico do trabalho, vamos supor, né? Então, a gente também tem esse tipo de panorama, assim. Algumas usam esse tipo de serviço também. Sim, cada uma vai seguir a configuração conforme a sua... E a cultura da empresa também, né? Tem empresas que têm cultura de qualquer coisa que a pessoa sente, ela vai ali na saúde ocupacional, né? Então, vai ali... Às vezes a gente brinca, veio aqui na farmácia porque... eu quero um paracetamol. Eles já chegam falando do remédio que quer, né? Eu quero um paracetamol. Já chegam dando diagnóstico e a medicação. Isso. Então... Facilitando a vida, olha só que beleza, né? Isso. Então, acontece muito nas empresas, né? Essa cultura também. Porque é uma cultura mais antiga, na verdade, né? Que está se modificando aos poucos, mas... A gente ainda tem muito forte nessa questão da automedicação, né? E às vezes a gente não... Isso é o campo de vocês, assim. Mas olha, é difícil, assim, a maioria das medicações que a gente olha ali, na bula tá dizendo, se tu for operar a máquina, ou se tu for dirigir veículo, não... E quantas pessoas, como tu dissesse, se autodiz, esse remédio é bom pra mim, e a gente nem sabe, às vezes, que tá lá operando uma máquina, uma empilhadeira, uma ponte rolante, e o cara, sei lá, tá tomando uma... Eu lembro que conversava com o meu pai, comentou que no tempo dele, aí tinha era para ser um TS, pelo que ele me explica, né? Parecia até. Era inspetor de segurança na época. Era um cara meio amaldiçoado, assim. O pessoal tinha medo dele. O pessoal ficava... Aí o cara tinha remédio no bolso. Tu passava mal, se tinha alguma coisa, tu ia lá, falava com ele, te dava. Olha aí, que beleza. Qual que tu quer? Temos paracetamol de pirona. Resolvido. Olha aí como mudou, viu? Olha só, de novo a gente vai falar. Não, mas ainda acontece isso. Tem empresa que ainda... que o técnico tem lá uma caixinha. Eu vou confessar, eu já cheguei em empresa que tinha a caixinha
Eu falei, isso aqui, daí o pessoal, negativo. Não pode botar fora essa caixa. Né? Quando era técnico, na época era técnico, eu falei, não. Quando a médica, daí tinha o médico que trabalhava. Quando a médica estiver aqui, Sim. a médica atende. Mas é só uma dor de cabeça. Então. Mas pode ser várias coisas, né? Uma dor de cabeça. Até um Sim, AVC. sim. Aí dá uma dipirona, pega um alérgico. Eu sou uma que não posso tomar dipirona, já pensou? Se toma sem saber, sei lá. E aí, era uma briga constante, assim, até em algumas empresas por aí, que a própria caixinha de primeiros socorros da brigada tinha medicação, tinha remédio, né? Porque tem a caixinha de atendimento de primeiros socorros que os brigadistas usam, e lá também tinha isso tudo. E a gente vê isso, é cultural isso, né? Cultural. Aí tu chega mudando, né? Eu queria pegar. Não pode. Então, mas toma aí pra quê? Exatamente. Se ficava ali na caixinha, agora não posso pegar. Eu só usava você só servia pra isso e agora nem isso não tem. A mudança tem de acesso. cultura é Como complicado. é difícil, né? É muito difícil, muito difícil. E daí, às vezes, a gestão pode ser mal vista com essa mudança de cultura, né? E tudo. Mas é necessário, né? Sim, é um esforço que precisa ser feito, não adianta. Senão nunca vai mudar também, né? Mas toda mudança, ela gera impacto, né? E desconforto. E desconforto, né? E eu não sei, a impressão que eu tenho, assim, nessa nossa área, principalmente na área industrial, assim, qualquer mudança, por mínima que seja, assim, ela gera um transtorno e uma polêmica. Essas coisas. Essa caneta, ela não pode ficar aqui, ela tem que ficar depois da linha. Rapaz do céu, os caras... o ser humano não gosta de mudanças, né? Como é desconfortável isso. É desconfortável, mas é assim que as coisas evoluem e crescem, né? Hoje ainda estava vendo uma palestra sobre melhoria contínua e eles falaram bastante sobre mudança, né? Então, a gente tem que ser um ser que muda, né? Então, muda de opinião, muda de paradigmas, muda de... É legal mudar, né? Então, é o que faz tu evoluir. A gente cresceu ouvindo o contrário, né? Ao contrário. Que quem muda de opinião é furão, Isso, né? Aqueles tabus, assim. E hoje é difícil daí tu convencer as pessoas do contrário, assim, né? Eu até comento sempre com a minha filha, que é adolescente em casa, eu digo assim, olha... Eu acho que se a pessoa olhar para 10 anos atrás e ver que ela pensa exatamente tudo igual, assim, que não... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque é impossível, assim, que a gente não reveja alguns paradigmas. E eu mesmo na nossa área, assim, eu tinha certas abordagens que quando eu comecei, eu não faço mais. Tinha certas que eu deveria fazer e não fazia, e hoje eu já me sinto mais tranquilo para fazer. É uma evolução, né? Que a gente vai passando. Né? Uhum. Mas aí, a gente falou de tudo que o técnico e o enfermeiro fazem. Mas o que eles não fazem, né? A gente falou um pouquinho da questão da medicação, que não dá. Mas tem outras coisas que eu sei que tem muita dúvida, que com relação ao PCMSO, por exemplo, né? Quem faz... O PCMSO, um médico, né? Mas e os exames? Quem determina? O que dentro desse escopo de dia a dia não é papel da enfermagem do trabalho? O médico hoje dentro da enfermagem do trabalho, da enfermagem de trabalho, não, da saúde ocupacional, né? Ele atua elaborando o PCMSO, né? Então, e ele faz as consultas, né? Então, isso daí a enfermagem não faz. Não faz elaboração de PCMSO. E não faz nenhum tipo de consulta, só a consulta de enfermagem a enfermeira pode fazer. Por exemplo, uma gestante, né? Uma lactante. Mas são orientações, são consultas de enfermagem. Existem consultas de enfermagem. Interessante. Existem diagnósticos de enfermagem também. Mas não é esses que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, cefaleia. Não. Outros tipos de diagnósticos, mais relacionado ao cuidado. A enfermagem, ela é sempre direcionada ao cuidado, né? Então, o médico, ele tem esse papel de fazer o PCMSO, né? Que é o médico coordenador do PCMSO, né? E também ele faz consultas ocupacionais, né? Também a enfermagem não faz consultas que são direcionadas a nutricionista. É o nutricionista que faz, é o fisioterapeuta que faz. Pode fazer o elo ali, né? Organizar o meio de campo ali. O encaminhamento. Encaminhar. Então, toda essa parte de gestão é sempre a enfermagem, né? O médico, ele pode ajudar um pouco, normalmente ele até ajuda, mas quem operaciona tudo é a enfermagem. Então, a enfermagem agenda, a enfermagem
lança os resultados, a enfermagem gera os dados, né? Então, a enfermagem está bem atuante. E essa análise dos dados é feita em conjunto daí? Em conjunto, sim. Daí o médico também ajuda a analisar os dados. Aí, por exemplo, normalmente, o que acontece? O médico ele é o coordenador do PCMSO, mas não quer dizer que ele seja coordenador da saúde ocupacional. Muitas vezes um engenheiro é coordenador da saúde ocupacional, vamos supor, né? Então, a gente leva esses dados pro coordenador, não o coordenador do PCMSO. O coordenador do PCMSO vai estar junto, claro, sempre, né? Claro. Mas, então, a gente tem esses papéis, assim, bem definidos dentro da saúde ocupacional. Interessante isso. Normalmente é. Bom saber, curiosidades, Coordenador né? do SESM, acaba sendo outra figura, não. Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Não sei se é o caso de vocês lá, né? Mas esses dias tu fizeste um post no Desenrola lá qual era o terror, a frase que tu não gostava de escutar. Sim. E até teve um que eu vi lá que eu comecei a rir, porque é muito similar mesmo, assim, o que a gente passa no dia a dia, né? Quando eu escuto o pessoal do ambulatório, normalmente da saúde, dizendo, engenheiro, vem aqui, por favor, estamos com uma situação aqui. Eu já cara, passa um filme na minha cabeça. Corre um arrepio no corpo. Corre um arrepio no corpo. Eu acho que eu consigo rezar, sei lá, 2/3 até chegar na brincadeira. Tá? Mas porque normalmente, né, é o pessoal que vai dar esse primeiro atendimento ali, normalmente, né, não sei se é o caso, mas nas vivências que eu tinha. E daí, normalmente, quando eu chamo o coordenador do SESM, provavelmente é alguém que acabou tendo algo mais grave. E nesses momentos, assim, como é que a tratativa que vocês dão, né? Porque tem uma questão, né? E a gente sente isso muito. Até é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, da questão do estamos há tantos dias sem acidentes. Eu acho que isso bota uma pressão no pessoal. Claro, pessoal, talvez não me entenda mal, tá? Não quero dizer que eu não gosto que não tenha acidente. Claro que não. Tá? Mas bota uma pressão no pessoal porque eu não quero dizer que eu me acidentei. Eu não quero ser o cara que vai fazer mudar a placa lá na frente e vai envergonhar toda a empresa, né? Todo mundo vai saber. E todo mundo vai saber que fui por causa de mim que nós estava 400 dias sem acidentes. Furou. E eu sou o culpado, né? E aí eu queria ver com vocês, assim, tipo, como é que é dado esse tratamento, né? Como é que vocês conduzem essas situações quando tem uma ocorrência mesmo, um acidente mais sério, mais grave, ali, que vocês precisam dar esse atendimento, né? Como é que vocês conduzem esses momentos? Porque ali a pessoa está completamente exposta, né? Digamos assim. E aí fica toda aquela questão de todo mundo chega, todo mundo quer perguntar, todo mundo quer saber como é que foi, né? E a pessoa fica mais constrangida ainda fora a questão de estar realmente passando, né? Como é que vocês conduzem isso? O nosso foco o primeiro pensamento, a primeira ação nossa é o cuidado, né? A gente sabe que as questões burocráticas vêm e é tudo ao mesmo tempo. O pessoal já quer saber onde é que foi, o que aconteceu, querem relatório e às vezes não dá tempo, né? O ideal e o que a gente faz é priorizar, né, aquele atendimento, ver se tem necessidade de um encaminhamento, enfim, estabilizar, né, seja transferindo ou sanando o problema mesmo dentro da empresa, que seja, depois que toda a parte de saúde foi feita, que a gente vê que não tem mais riscos, a gente vê se tem a possibilidade de a gente dar alguma tratativa burocrática ali, mas só depois que a parte, né, de lesão, de risco à vida dele seja preservada, né? Perfeito. Aí a gente faz controle de CATs, né? De registro de CATs, a gente ajuda a fazer a investigação do acidente também. Eu ia perguntar sobre isso. E também vocês já tiveram algum caso de CAT por doença ocupacional na trajetória de vocês? Tem, é mais raro, mas tem. Tem as investigações ocupacionais, né? Normalmente é questão auditiva, às vezes pode ter, sabe? Essas questões, dependendo da empresa, questões hematológicas. Então, pode acontecer, mas é mais raro, porque hoje em dia, esses riscos que geram, por exemplo, ruído e outros riscos que geram doenças mais graves, eles são bem cuidadosos, assim, né? Então, a gente faz vários exames, faz acompanhamento. Então, é mais raro acontecer, mas pode acontecer.
Sim, e aí é realmente um trabalho multidisciplinar ali também, né? Para Multidisciplinar. realizar, para fazer esse Isso. nexo técnico ali e Isso, tal exato. também. Essa né? aí é uma parte que fica bem com a medicina, né? É isso, De- daí o médico que... De um periódico, uma alteração, tem uma curva, se percebe alguma coisa que Uhum. possa desencadear, se inicia uma investigação ocupacional, né? E aí E o aí- médico atua bastante. Por exemplo, a fonoaudióloga passa, ó, Uhum. esse funcionário está tendo perda auditiva progressiva, né, com o passar do tempo. Vamos fazer uma investigação ocupacional, vamos ver se, né... E Legal. aí vai gerar todos os trâmites para fazer uma CAT por doença ocupacional. Se envolve peritos, envolve o especialista que tiver... Chama um necessário. otorrino, né, para fazer a perícia. Ah, interessante. Então tem toda essa questão. Isso, ouro, né? Sim, Isso. sim, no top das... Isso, pensando assim no mundo ideal, né? Claro. E é o mundo ideal que a gente tem que buscar, né? Sim, Claro, não é a realidade de todo mundo, mas É, que e bom quando- que a gente já tem, né? Isso. Que bom, e quando a gente fala que existe CAT para dança ocupacional, às vezes as pessoas olham, os alunos principalmente, né, Aham. olham assim, Uhum. CAT para dança ocupacional? Não, nunca vi. Pois Sim, é, existe. mas deveria, É. né, se fazer, enfim. É algo que gera uma surpresa, né? Até eu dei aula na pós de enfermagem de trabalho também. E aí, quando a gente entrou nessa discussão de CAT por doença ocupacional, o pessoal, não, mas Tem certeza do que tu tá É. falando? Ah, é? no pessoal. Mas como tu disseste, né? Era pós do pessoal que tinha saído da graduação, tava Que começando. nunca ouviu falar. E Recém, tava ficaram super conhecendo. surpresos, Aham. assim, né, com relação a isso, que nunca tinha ouvido falar, não imaginava que uma doença ocupacional Uhum. pudesse ocasionar isso. Eu só vou fazer um adendo, reforçando aquilo que eu tava falando do acidente, talvez eu tenha me interpretado mal, que eu não gosto da questão do... Né, eu falo porque eu conheço alguns questionamentos que podem ter, né, eu acho que não é que a gente não tenha que comemorar cada dia que não tem um acidente, né? Mas eu proponho normalmente nos locais onde eu passo que ao invés de a gente trabalhar contando dias que a gente não tem acidente, aí voltando para a parte de gestão principalmente de indicadores, Wagner, que a gente comemore índices de comportamento, por exemplo, seguro. Né? Então, quando a gente verifica que está diminuindo o número de desvios, de infrações, de incidentes, no caso assim, a gente está fazendo auditoria em área, a gente está mobilizando o pessoal e a gente está encontrando cada vez menos pessoas cometendo desvios, falhas de segurança, né? E eu procuro sempre trabalhar com isso, assim, Sim. seguindo a lógica, né? Sim. É que a placa, aquela, né, Uhum. que Placa. ficava lá na É. frente da empresa, ela acabou se tornando meio uma vilã nesse sentido, né? Porque acabava que as pessoas não informavam, na verdade, quando acontecia um Uhum. acidente, né? Acontece Este que é muito. o problema É. da placa, né, em si, falando bem, Uhum. bem claramente, assim. Porque a galera ficava na pressão de, eu não vou dizer Uhum. que eu me acidentei, porque É. todo mundo vai saber que fui eu que E o fato de alterei não lá, ter né? acidente não quer dizer que a gente não tem, que a gente tem lá um comportamento seguro, né? Exato. Sim. Então, por exemplo, aquela placa pode estar mascarando, que nem eu falei, daqui a pouco lá tem um monte de desvios. É uma questão de uma Exatamente. bomba relógio que está acontecendo e Uhum. aquela placa está na frente e eu não consigo ver. Então, normalmente eu tento trabalhar dessa forma, com um incentivo de comportamento seguro, diminuir pirâmide lá de desvios, Exatamente. né, Uhum. trabalhar premiações, atingimos a Uhum, meta de 95% de comportamento seguro nas auditorias. Pô, daí vamos fazer uma comemoração, um Isso. bolo, sei lá. Uhum. Então, só para reforçar, né, que o pessoal não é que eu não gosto que não tenha acidente ou que tem que ter uma placa. Eu passei por uma experiência há pouco tempo com uma empresa que eles estavam, sei lá, 3 anos, tipo, sem um acidente, assim, 1000 e não sei quantos dias. Aí aconteceu um acidente lá, enfim, até um pouquinho mais sério. Mas o clima na empresa era velório, assim, sabe? Tipo, Quebrou. que todo mundo que chegava, eles... Não, aqui nós estamos... Eu me lembro que no dia eu comentei com uma colega minha da área, eu falei, isso pode dar problema. Porque o dia que isso... A pessoa que exatamente. sofreu o acidente vai Fica ser todo mundo crucificada. Sim, vai ficar É. desolada. É complicado. E é bem importante também a questão das lições aprendidas, né, nos acidentes. Então, fazer DDS, né? Claro, não expor, né, a pessoa nem nada, mas eu acho que entrar naquele assunto, né? Sim, o que a gente conseguiu aprender com isso para que não se Isso. repita, né? Tem os pontos de melhoria, né? Os pontos de Plano melhoria, de melhoria ação, né? contínua, Nossa. plano de ação. Uhum.
Não deixar cair no esquecimento aqui. E também orientar bastante, porque a gente recebe muitos acidentes que já passou das 24 horas, né? Tem mais isso ainda, né? Eu acho que é interessante. Vamos lá. Fala um pouquinho para nós com respeito, já que a gente tocou em kart e 24 horas. Explica pra gente um pouquinho essa lógica, essa sistemática, como funciona. Isso. Então, assim, a kart ela tem que ser registrada em até 24 horas, né, o acidente. E acontece muito dos funcionários ficarem receosos, né, de comunicar o acidente. Então, às vezes, quando que eles vão comunicar? Quando começa a dar problema, por exemplo, machucou o braço, né? Não foi nada. Não é nada. Daqui a pouco ele tem que ir no hospital, porque passou uma semana, né? Não tá conseguindo. Aí ele vai falar pro líder dele, que foi um dia que eu machuquei o braço. Aí o líder vem pra nós. Tal dia fulano prendeu o braço ali na tal máquina e não registrou, não comunicou. Então, a gente registra agora, né? essa CAT, né? Atrasada, gera multa para a empresa, né? Então, é importante os empregados, quando tem esses tipos de acidente de trabalho, já registrem na hora. Pode não comunicar. Tem muitos incidentes também, né, que não gera CAT. Então, por isso que a gente tem que fazer a investigação do acidente, né? Sim. Porque muitos acidentes não vão gerar CAT. E se a gente conseguir tratar esses que não geraram a CAT, que não geraram a lesão, a gente provavelmente, né, seguindo a nossa pirâmide, a gente vai ter menos acidentes lá na ponta, né? Se a gente conseguisse tratar todos os desvios, a gente não teria acidentes. Seria ótimo. Exatamente. A questão das 24 horas, o pessoal fica na dúvida, né? E se eu me acidentei na sexta, como é que eu faço? Indo para casa, né? Sempre pode ser na segunda. Pode, então, na verdade, a gente tem lá o range que a gente pode até o final do próximo dia útil, né? E aí a gente acaba pegando 24 horas como a gente falou, exatamente isso, como um parâmetro ali para a gente garantir. Mas a legislação ela também nos dá essa abertura assim, de até o final do próximo dia útil. E o acidente de trajeto, ele normalmente é problema assim, pra gente, né? Porque daí, o que acontece normalmente? O pessoal tá indo para casa, se acidenta, aí não vem 3, 4 dias por causa do acidente, aparece, me acidentei indo para casa. Não avisou quem? Ninguém sabia de nada. Vocês devem ver isso aí. Não tem um boletim, não tem nada de atendimento. Não tem nada. É complicado. A gente presta para uma consultoria de serviço, né? Volta e meia chega lá uns casos assim, o cachorro mordeu e não sei o quê, e ninguém sabia, não tem um boletim, não tem atendimento. Eu fui para casa. Difícil, né? Eu acho que ter esse canal de comunicação, né, com a área da saúde ou com o profissional da área de segurança, tipo, criem pessoal que é da área, né, tanto da parte da saúde quanto da segurança, criem um fluxograma de informação. Quem eu tenho que avisar? Se é o meu encarregado, se é o meu líder, se é o meu gerente. Aconteceu alguma coisa comigo indo para casa, quem eu tenho que avisar? Porque e até essa pessoa já vai dar uma orientação, né, que documento. Esse fluxo é muito importante. E ele é um fluxo, eu fui montar esse fluxo, né, recentemente. E ele é um fluxo muito complexo, assim, porque ele começa a gerar ações. E se foi isso, vai para onde? Se foi aquilo. Então, ele é um fluxo bem complexo. E gera vários profissionais, né? A saúde, a segurança. Tem que ter um CID para registrar a CAT. Às vezes a pessoa não procurou atendimento, né? Em forma atrasada. Então, é bem complexo. Essa questão da CAT, principalmente questão de trajeto, para mim, é um negócio... Trajeto também. Tem que ter investigação igual. Investigação igual. Né? A questão do que o Wagner falou do boletim. O cara mora na zona sul de Porto Alegre, trabalha no centro, mas o acidente foi em Canoas e foi atendido qual é o hospital que foi atendido, o tempo não fecha. Realmente, só para caracterizar, né? Já é difícil. Olha no mapa, tava no trajeto, não tava. Tava no trajeto, então no tem trânsito. toda a investigação. Foi 5 horas depois. Tava lá na casa da namorada. Bebeu, não bebeu. Não, e é que nem tu disseste, assim, aí tu faz tudo o fluxo bonitinho. Agora vai. Primeira ocorrência que dá, revisão 2. Já pode abrir que não rodou. Revisão 3. Ficou um ponto de faltou fora. uma parte. Eu tava uma vez na revisão 7 já, no fluxo, até que um cidadão tinha 2 casas. Perfeito. Oficialmente ele tinha uma, né? mas ele tinha 2. E aí? No dia ele tava indo pra segunda. E agora? Sim, são aquelas dúvidas assim, né? Qual é o oficial? É que nem o cara que se acidenta jogando bola no campo da empresa na hora do almoço, né? E daí ele, mas é CAT, não é CAT, é isso, né? Vamos investigar agora. É uma... As dúvidas que vêm por aí.
Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso episódio, né? Acho que Já foi foi uma... Olha aí. Foi rápido. Foi uma conversa muito É produtiva. legal, bem descontraído também. Acho que é legal a gente tratar dessa forma, né? Principalmente os perrengues, né? É muito legal. Eu, particularmente, assim, não gosto de fazer aquela questão, vamos fazer uma entrevista como se tudo funcionasse. Perfeitamente. Chega lá, 100%. o profissional faz isso. Não, a gente sabe, né? A gente já falou aqui de N exemplos, né? O Sim. cara tá tentando fazer por um jeito, mas não é. E é aqueles causos que na faculdade, ou na graduação, no técnico, ninguém conta pra gente como é que... E mesmo se quisesse, não vai conseguir abranger tudo, né? Eu acho que é legal esse tipo de experiência, de troca de experiência, né? De vida como é que ela é, né? Prática. A gente tenta levar pra esse lado, por exemplo, se acontecer isso comigo, eu já sei, né? Já sei mais ou menos pra que lado a gente pode caminhar. Sim. E aí, agora então, pra gente encerrar com chave de ouro, no final a gente sempre deixa um espaço, né, também para os convidados trazer, né, algum case relevante, ou trazer alguma experiência engraçada. Mas como hoje é o último episódio, a gente soube, porque um passarinho contou, né, Yuri, que o Wagner tem uns dotes aí, umas qualidades artísticas musicais. Olha aí. Mas, primeiro, Olha que conta um pouquinho melhor essa história, cara. Conta pra O nós. pessoal deu uma investigada aí. A gente Redes tá sociais, sabendo, né? Gi. A produção é forte aqui, cara. Produção! Eu vi um drone sobrevoando assim, cara. Não, tive uma passagem musical, assim, né? Gostava de cantar, não me intitulo cantor, mas gostava de cantar. Tinha um grupo. Que legal. Isso foi no início lá, né? Aí eu fazia hospital, fazia empresa e ia pra noite e tudo junto. Bah. Aí chegou uma hora que tinha que botar uma mochila nas costas e partir, né? Pra acontecer alguma coisa. Daí faltou um pouquinho de coragem. Daí... Teve que abandonar. E aí segui. E a profissão, Segui a profissão da saúde da falou mais saúde. forte. Mas de vez em quando me arrisco por aí. Mas então legal. é hoje que nós vamos ouvir uma palhinha, será? E o que tu Mas- cantava? O que tu cantava? Eu tinha um grupo de samba, de pagode. Que legal. muito cara, que legal. Era famoso o Wagner. Olha aí, Ah, ó. é? Tinha até fã. Nada, rapaz. Fã clube. Fã É clube. mesmo? Mas o que a gente pode improvisar aqui, então? Palma da mão, sai aí. Vai. Opa. Não sei se Seja- sai com ritmo, Eu mas não bater sei. palma a gente Não, consegue. bater longe do Bater microfone. palma, Então você vamos testar. Pensando bem. Ó, tá bom. Vou pedir pra você ficar. Vou pedir pra você voltar. Porque eu te amo. Eu te quero bem. Mas olha aí. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Porque eu te amo. Eu te adoro. Meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer. Vamos que é o último, De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, digo ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Mas olha aí. Muito bom. Deu certo, hein? Tô até pensando em voltar. Olha só. Eu fiquei meio fora de ritmo aqui nas palmas. Não sei se eu Eu atrapalhei dei o uma áudio. disfarçada aqui, peguei o celular, fingi que eu tava filmando. Mas que legal, show de bola. Parabéns. Isso aí, né? Parabéns, Wagner. Até pegando o gancho, né? Vou pedir pra você voltar. A gente pede, hein, que vocês voltem na próxima temporada também, que sigam nos acompanhando, né? Com certeza, sem vocês isso aqui não seria possível, né? Por vocês aí que a gente existe tentando sempre aí levar informação de qualidade, né, para casa de vocês. Vamos agradecer muito a presença de vocês, né? Acho que foi um papo bem enriquecedor, algo que a gente ainda não tinha trazido, esse olhar que é tão importante, né? Então, muito obrigado pelo tempo, né? Pela disponibilidade de virem conversar com a gente aqui também hoje. E Eu agora é a agradeço hora muito boa, também. né? O mimo, é né? isso. Temos o mimo para Olha vocês aí. aqui. Tem que fazer cara de surpresa. Fazer cara de surpresa, Ai, que né? Que é lindo. personalizada ali para que vocês Tem até o nome, ó. Aham. tenham um nomezinho ali, né? Cada pessoa que vem aqui é única pra gente. Essa Muito boa. obrigada. Queria agradecer também o convite. Foi muito especial ter vindo aqui hoje falar sobre a nossa profissão, né? Que é uma profissão que o pessoal não conhece muito. Então é muito importante difundir
e dar orientações aí pro pessoal. Que todo mundo, a maioria é um funcionário, né? A maioria das pessoas são um funcionário e às vezes quem não é tem uma empresa, então é bem importante ter esse conhecimento. Né? Verdade. Isso aí. Então tá, agradecer então o convite, né? Parabenizar mais uma vez o trabalho de vocês, eu acho que é importante, acho que a comunicação é bem clara, bem descontraída, né? A gente não fica muito em cima de normas técnicas, que a gente sabe que é mais maçante, então vocês conseguiram trazer os temas de uma forma que a gente se prende e acaba tendo um pouco mais de conhecimento de uma forma leve, né? Então é isso, desejo vida longa ao podcast, né? Muito sucesso. É um prazer estar aqui participando do último, né? Fechando o ano. Fechando E que, chave de ouro. que o ano que vem seja melhor ainda, né? Amém para Amém, todos muito nós. obrigada. Todos nós. Muito obrigada, felizes gente. mesmo aí com a vinda de vocês e pelo tempo, né? Que é algo que que todo mundo tem pouco hoje, né? Tempo, e vocês, com o tempo de vocês, disponibilizaram aqui pra gente um pouquinho. Bom, pessoal, então, pra gente encerrar aqui esse nosso episódio, né? Os nossos apoiadores aí, então, desde já, agradecer a todos os nossos apoiadores que apoiaram toda, né, essa nossa temporada, tá? Temos aqui, nesse momento, então, no final, a Crifer, a Marluvas, né, a AS Gestão Jurídica Empresarial, a Proseg e a MetaSafety, né, que é a nossa empresa aqui do Desenrola SMS, mas todos os outros patrocinadores que nos acompanharam aí durante essa trajetória, desde lá do primeiro até agora, certamente aí, sem vocês também, isso aqui seria vago, né? Seria difícil a gente conseguir, então a gente agradece muito a confiança e o apoio de todos vocês. Tá certo, pessoal? Até o ano que vem. Muito obrigado, Deizoca. Curtam, compartilhem, marquem os amigos aí, deixem seus comentários e sugestões pro próximo ano também, né? Isso aí. Então, Obrigada, pessoal. gente. Até mais. Tchau, tchau. Até.